Pare tudo o que você está fazendo agora e me responde com sinceridade. É possível sentir uma alegria transbordante enquanto o seu mundo está literalmente desmoronando ao seu redor? Parece impossível, né? Mas e se eu te dissesse que um dos textos mais lidos da história da humanidade, conhecido como a Carta da Alegria, foi escrito por um homem que estava algemado em uma prisão úmida, esperando um julgamento que poderia terminar na sua execução? Hoje a gente vai mergulhar no livro de Filipenses, e eu te garanto que, depois disso, a sua percepção sobre felicidade e resiliência nunca mais vai ser a mesma. Para entender a força dessas palavras, a gente precisa voltar no tempo. Paulo, o autor, não estava escrevendo de um resort ou de um escritório confortável. Ele estava em Roma, sob custódia, limitado fisicamente, mas com a mente mais livre do que a de muita gente que está aqui fora. E a igreja de Filipos, para quem ele escreveu, era especial. Foi a primeira igreja que ele fundou na Europa. E o começo de tudo lá foi caótico, com prisões, terremotos e conversões improváveis, como a de uma vendedora de tecidos e a de um carcereiro desesperado. Então, quando Paulo escreve para essas pessoas, ele não está dando uma palestra motivacional barata. Ele está compartilhando a estratégia de sobrevivência da alma. O que me explode a cabeça logo de cara é como ele lida com a adversidade. Em vez de reclamar das correntes, ele diz que a prisão dele serviu para o progresso do evangelho. Saca só o mindset. Ele parou de olhar para o que o limitava e começou a olhar para o que a situação dele estava gerando nos outros. Ele percebeu que a coragem dele estava contagiando outras pessoas a também falarem a verdade sem medo. E aqui vem a primeira grande lição de Filipenses para a nossa vida. A sua dor não é o ponto final. Ela pode ser a plataforma para algo muito maior do que você imagina. É aqui que ele solta aquela frase icônica: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Isso não é um pensamento suicida, é um pensamento de quem perdeu o medo de tudo. Se ele continuasse vivo, trabalharia por um propósito. Se morresse, estaria com o seu Criador. Quando você perde o medo da perda, você se torna imparável. Mas Paulo sabia que a alegria não é só sobre aguentar o tranco sozinho, é sobre como a gente trata as pessoas no caminho. No meio da carta, ele apresenta o que muitos estudiosos chamam de o hino de Cristo. Ele nos desafia a ter a mesma mentalidade de Jesus, que, sendo Deus, não se apegou aos seus privilégios, mas se esvaziou, assumiu a forma de servo e se humilhou até a morte. Em uma cultura como a nossa, que prega o tempo todo o eu em primeiro lugar, o meu brilho e o meu sucesso, Filipenses chega como um balde de água fria. A verdadeira grandeza, segundo esse texto, não está em subir degraus, mas em descer para servir. É aquela ideia de considerar os outros superiores a si mesmo. Imagina como o mundo seria diferente se a gente aplicasse só 10% disso nas nossas relações hoje. É a humildade como ferramenta de revolução social e espiritual. E se você acha que Paulo era um super-homem que não tinha passado, se enganou. No capítulo 3, ele abre o jogo sobre o currículo dele. Ele era o cara da religião. Tinha os melhores títulos, a melhor linhagem, seguia todas as regras. Mas ele diz algo chocante. Ele considera tudo isso como esterco, como lixo, comparado à preciosidade de conhecer a Cristo. Ele nos ensina a arte de esquecer o que ficou para trás e avançar para o que está adiante. Muita gente vive travada porque não consegue desapegar dos erros do passado ou, pior, fica vivendo de glórias antigas. Filipenses te empurra para o futuro, te chama para correr a maratona olhando para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. É um convite para o desapego saudável e para o foco radical. Agora, o clímax da carta acontece quando ele fala sobre a paz. E aqui é onde a maioria das pessoas se confunde. Paulo escreve: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se.
Ele repete porque sabe que a gente esquece rápido. Ele nos dá a receita contra a ansiedade, que é o mal do nosso século. Ele diz para não andarmos ansiosos por coisa alguma, mas apresentarmos tudo a Deus em oração, com gratidão. E aí vem a promessa. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente. Presta atenção nisso. A paz não é a ausência de problemas. É a presença de uma guarda armada ao redor da sua mente emocional. É aquela sensação de estar calmo no meio do furacão, simplesmente porque você sabe quem está no controle do barco. E para fechar com chave de ouro, ele nos dá o filtro definitivo para o que a gente consome. Em um mundo cheio de notícias falsas, ódio e negatividade nas redes sociais, ele diz: foquem naquilo que é verdadeiro, no que é nobre, no que é correto, no que é puro, amável, de boa fama. Se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensem. Ele está nos ensinando a gerenciar os nossos pensamentos. A sua mente é um jardim, e se você só plantar lixo, só vai colher ansiedade. Finalmente, chegamos ao versículo que todo mundo tem estampado em algum lugar, mas que poucos entendem o contexto real. Tudo posso naquele que me fortalece. Isso não é um amuleto para ganhar jogo de futebol ou ficar rico. Paulo escreveu isso logo após dizer que aprendeu o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja tendo muito ou passando fome. Tudo posso significa que ele tinha a força de Cristo para passar por qualquer circunstância, boa ou ruim, sem perder a sua essência e a sua alegria. É sobre resiliência espiritual absoluta. Filipenses é um manifesto de liberdade que foi escrito dentro de uma prisão. É a prova de que as suas circunstâncias podem limitar o seu corpo, mas nunca precisam limitar a sua alma ou a sua alegria. É um chamado para viver com propósito, amar com humildade, esquecer o passado e abraçar uma paz que o mundo não consegue explicar. Então, da próxima vez que você se sentir sufocado pelas pressões da vida, lembre-se do homem na prisão de Roma que escolheu sorrir e escrever palavras que ecoam há 2000 anos. A alegria não é um destino, é uma decisão de onde você vai fixar o seu olhar. Se essa mensagem de resiliência e esperança fez sentido para você agora, não guarda isso só para ti. Curte aqui o vídeo para eu saber que esse conteúdo te ajudou. Comenta alegria se você aceita esse desafio de mudar o seu foco hoje e compartilha com aquela pessoa que está passando por um momento difícil e precisa dessa dose de força. Me segue para mais insights que transformam a mente. A gente se vê no próximo vídeo.